Qual que é a etapa mais importante na hora de abrir um box ou estúdio? Aqui, quando a gente fala de etapa, né, existem várias fases quando você vai inaugurar o seu espaço. E aqui eu divido em 4 etapas. A fase da criação, a fase do nascimento, a fase da adolescência e a fase adulta. Isso que é o que eu ensino. Então a fase de criação é quando você se prepara para a inauguração. Quando você vai comprar os equipamentos, quando você vai ajustar sua metodologia de treino, quando você aluga o imóvel, quando você ajusta a estética. Então você está se planejando para inaugurar. Depois que você inaugura, tem a fase do nascimento, que é a inauguração do seu espaço, você conseguir os primeiros alunos, você chegar no ponto de equilíbrio, né, e estruturar sua empresa. Depois entra na fase da adolescência, que é você criar sua equipe, ajustar o seu modelo de negócio, conseguir mais alunos, aumentar faturamento. E a fase adulta é quando a sua empresa roda sozinho, sem você precisar se matar de trabalhar, né? E dar todas as aulas no seu espaço. Então, não existe a fase mais importante. Existe a sua fase e o que você precisa fazer naquela fase. Por que você vai se preocupar na fase da adolescência, que é você contratar mais pessoas, se você nem inaugurou ainda? Todas as fases são importantes. Então, se você não inaugurou ainda, qual que é o próximo passo que você precisa fazer para conseguir seguir adiante seu objetivo? Você está lá, você é um estudante de educação física, você tem o sonho de abrir o seu espaço, porém você não tem dinheiro nenhum, não tem conhecimento nenhum, nem imóvel tem, não tem equipamento. Qual que é o seu próximo passo? É obter conhecimento e juntar dinheiro. Esse é o seu próximo passo. Então, essa é a fase mais importante para você. Conseguiu cumprir essa fase? Vamos para a próxima. Alugar um imóvel, resolver as burocracias, comprar equipamentos. Essa é a parte mais importante para você no seu momento. Inaugurou, beleza. Qual que é a parte mais importante? Conseguir alunos, marketing e vendas, melhorar o seu marketing para conseguir mais alunos mais rapidamente. Você ficar lá no ponto de equilíbrio, começar a dar lucro. Qual que é o próximo passo? Contratar para tirar um pouquinho das minhas costas. Estou trabalhando bastante. Delegar algumas funções, essa é a próxima etapa. Contratou, treinar essa equipe, gerenciar melhor o seu negócio, conseguir mais alunos ainda, ter mais lucro ainda. Então esse é o passo a passo, essa é a parte mais importante que você precisa entender. O próximo passo e mais importante é o seu próximo passo, o que está te impedindo de conseguir o resultado que você deseja. Então não tem a parte mais importante, tem a parte mais importante para você. E aí você tem que entender em qual momento você está. Essa clareza é fundamental que vocês tenham, tá, pessoal? Porque muitas vezes o resultado que você não tem é porque você está se preocupando com uma etapa que nem chegou ainda e que nem é a etapa que você vive. Se você não inaugurou, para que você vai ficar pensando em como delegar função, contratar funcionário se você nem inaugurou ainda? Inaugura primeiro. É o passo a passo. Quanto mais clareza você tiver em relação ao próximo passo, mais assertivo você vai ser em resolver esse problema. Aqui no meu estúdio, vou dar um exemplo prático em relação a isso. Lá atrás, quando eu ia comprar um equipamento, eu não pensava, não tinha essa clareza. Então eu comprava o equipamento que eu queria para alimentar o meu ego e não para resolver um problema que eu tinha naquele exato momento. Eu fui lá e comprei uma airbike e um remo porque eu queria isso, mas não era o que o meu negócio precisava, não era o próximo passo que o meu negócio precisava. Quanto mais clareza você tiver sobre o seu próximo passo, mais rápido você vai buscar a solução e mais rápido a sua empresa vai crescer. Eu costumo falar que eu tive vários marcos de crescimento aqui no meu estúdio, né? Chegou uma hora que eu tinha uns 40 alunos, eu dei um pico de crescimento. Quando tinha uns 100 alunos, eu dei outro pico de crescimento. E todos esses picos de crescimento foi porque eu busquei o próximo passo. Então, quando eu tinha 40 alunos ativos aqui, eu dei um pico de crescimento quando eu comprei os equipamentos certos. Quando eu tinha aqui 100 alunos que eu dei outro pico de crescimento, foi quando eu ajustei a minha metodologia. Depois eu tive outro pico de crescimento quando eu ajustei a minha equipe. Então você tem que entender que os próximos passos feitos da maneira certa acelera muito o seu crescimento e faz você conseguir muitos alunos aí no seu espaço. Então, respondendo a pergunta, qual é a etapa mais importante na hora de abrir um box ou um estúdio? Você tem que entender onde você está para saber qual que é o próximo passo. Se você não inaugurou ainda, é conseguir dinheiro, comprar equipamento e assim por diante. Se você já inaugurou, conseguir alunos, ficar no ponto de equilíbrio e dar lucro no seu negócio. Você já tem lucro, já tem uma empresa estruturada, contrata, delega e assim por diante, tá? Porque todos os passos são importantes, mas o mais importante é o seu próximo passo.